Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar o jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira, 12 de maio de 2021, em sua edição 46.593, onde na página A12 nós continuamos a analisar a recém-guerra entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza. Nós que estamos com a reportagem deste dia com o seguinte título: foguetes do Hamas atingem Tel Aviv e Israel amplia ofensiva contra a faixa de Gaza. Segundo Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chefe da diplomacia americana, conversou por telefone com autoridades israelenses e palestinas. Segundo o portal de notícias Walla, Joe Biden teria enviado uma carta ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pedindo que ele encerrasse o conflito com Israel. O problema, Joe Biden, é que Mahmoud Abbas está rompido com o Hamas. Ele não tem controle sobre o Hamas. Aí reside um problema. O problema é que Abbas não controla um palmo da faixa de Gaza, onde quem manda é o Hamas. Ontem o grupo prometeu continuar a disparar foguetes em retaliação às incursões da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Al-Aqsa, que está na esplanada das mesquitas, no tradicional bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém, e que por ser ponto sagrado, ponto cultuado pelos muçulmanos, eles entendem que a intervenção israelense não deveria ocorrer. Por isso, evidentemente, iniciaram o conflito. Por isso, Hidai Zilberman, porta-voz das forças israelenses, disse que o exército de Israel está com o pé no acelerador e os ataques a Gaza se intensificaram nos últimos dias. O primeiro-ministro Benjamin Bibi Netanyahu afirmou que aumentará a intensidade e a frequência das ações. Guerra civil. A violência, no entanto, não ficou restrita à faixa de Gaza. Ontem, os protestos se espalharam também para áreas árabes dentro de Israel. Na cidade mista de Lod, dividida entre judeus e muçulmanos, manifestantes árabes lançaram pedras e fogos de artifício na polícia israelense. Um judeu abriu fogo contra um grupo de árabes que carregavam bandeiras palestinas. Um jovem de 25 anos faleceu. Yair Revivo, prefeito de Lod, pediu que o governo declarasse estado de emergência e comparou os confrontos nas ruas com uma guerra civil. Isto é uma Kristallnacht em Lod, afirmou Revivo, em referência ao massacre nazista contra os judeus alemães em 1938. Sinagogas estão sendo queimadas. Centenas de carros foram incendiados. Bandidos árabes estão vagando pelas ruas. A guerra civil estourou em Lod, declarou o prefeito Yair Revivo. Bem, a base da reportagem ela terminou. No entanto, dá suporte ao texto um artigo do articulista do The New York Times, o Thomas Friedman, a volta da questão palestina. O artigo foi traduzido pela Terezinha Martino. O que ocorre
quando o TikTok alimenta a revolta palestina. E se você adiciona a mais sagrada noite dos muçulmanos e depois acrescenta o feriado que mais comove os israelenses em Jerusalém, ou ainda uma jogada do Hamas para assumir a liderança da causa palestina, e finalmente um vazio político que a autoridade palestina, a AP, é incapaz de ocupar. O resultado foi uma explosão da violência em Jerusalém, que se propagou para a faixa de Gaza e deixou as pessoas se perguntando: este é o início da próxima intifada? A terceira? O governo israelense, as nações árabes e a autoridade palestina querem que a resposta seja não. Israel, porque tem pouco apoio da Casa Branca. Os governos árabes, porque a maioria quer continuar fazendo negócios com os fabricantes de tecnologia israelenses e não defender atiradores de pedras palestinos. E a liderança palestina, porque a revolta deixaria claro que ninguém tem mais controle sobre as ruas. Jack Curry, especialista na dinâmica do conflito, escreveu no Haaretz que o motor do protesto é o movimento popular, formado pela geração jovem de palestinos que não espera mais nada da sua liderança. O que desencadeou tudo, o pavio, foi uma colisão, tempos e territórios sagrados, disse o filósofo religioso da Universidade Hebraica Moshe Halbertal. O Dia de Jerusalém neste ano, o feriado que comemora a conquista de Jerusalém Oriental, a cidade antiga e o Monte do Templo em 1967, foi celebrado com orações na noite de domingo. A data coincidiu com Laylat al-Qadris dos muçulmanos, que neste ano caiu no sábado, a noite mais sagrada do Ramadã, marcada por milhares de encontros na mesquita de Al-Aqsa. A coincidência de datas causou confrontos nos becos de Jerusalém Oriental, culminando com a polícia israelense tomando a mesquita de Al-Aqsa, onde os palestinos haviam estocado pedras. Então, pessoal, o que aconteceu efetivamente já estava sendo alimentado. A ação da polícia na esplanada das mesquitas foi, digamos, a gota d'água, como se diz no popular, mas os desentendimentos já estavam no ar, já estavam ocorrendo em alguns pontos. A eclosão do conflito foi apenas um detalhe. A situação foi agravada por uma disputa sobre o Halbertal chamou de território sagrado. Israelenses obtiveram ordem judicial para despejar 6 famílias palestinas que viviam em casas e terras de propriedades de judeus em Jerusalém Oriental, antes de a cidade ser dividida em 1948. Os palestinos contestaram. A Suprema Corte deveria decidir na segunda-feira, mas adiou a sentença por causa da violência. Os palestinos alegam que é injusto que judeus reivindiquem propriedades que tinham antes de 1948, se eles não têm o mesmo direito de reclamar suas casas em Israel também antes de 1948. Então é o eterno conflito. Os dois lados querem ter razão, nenhum cede, e isto, é claro, não será resolvido, infelizmente. Por mais tratados de paz que se tente, nunca eles conseguem contentar todos os lados desta questão. Os confrontos foram alimentados por cenas vistas no TikTok. Em abril, alguns jovens palestinos carregaram na plataforma um vídeo deles próprios, agredindo um judeu ortodoxo para inspirar ataques similares. Em resposta,
judeus de extrema direita lideraram uma marcha por Jerusalém, entoando o slogan "Árabes caiam fora". Nos últimos anos, um consenso simplista surgiu sugerindo que Israel suprimiu o conflito que os palestinos estão resignados a viver sob controle permanentemente israelense. Quer dizer, o Acordo de Oslo de 1993, que deveria evoluir para criar um espaço nacional para os palestinos, basicamente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, evidentemente houve um recuo muito significativo. Esse consenso é tão forte que em todas as 4 eleições recentes em Israel, a questão palestina não fez parte das campanhas. Os acordos de Abraão, arquitetados pelo governo Trump, normalizando as relações entre Israel e Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos, reforçaram a ideia de que a causa palestina era coisa do passado, já que esses grandes estados árabes preferiram apoiar Israel com suas empresas de tecnologia à causa palestina. As manchetes de hoje provam a falácia do raciocínio. Hoje o governo Joe Biden não tem nenhum interesse de reagir aos fatos. Não acredita que as condições são propícias para um progresso real e a última coisa que deseja é ser desviado de seu foco principal na região, reviver o acordo nuclear com o Irã. Mas para onde vamos? Depende de Bibi Netanyahu. De todas as coincidências malucas, a mais insana é que os choques ocorrem no momento em que ele pode estar se despedindo do cargo. Muito embora ele possa usar o conflito, causar uma guerra de larga escala e atender aos interesses tanto dos partidos que o apoiam quanto da oposição, porque em caso de guerra os israelenses se unem. Netanyahu quer evitar que seus rivais formem uma coalizão. Ele gostaria que Israel realizasse uma 5ª eleição. Uma boa maneira de conseguir isso é inflamar a situação a ponto de os rivais serem forçados a abandonar a tentativa de derrubá-lo. Muita coisa depende também do Hamas. O grupo não conseguiu promover crescimento econômico em Gaza ou progresso político com Israel. E o que faz o Hamas quando se vê sem saída? Lança foguetes contra Israel. Mas na segunda-feira fez algo inusitado. Lançou foguetes contra Jerusalém para tentar assumir a liderança da revolta. Israel retaliou bombardeando pesadamente a faixa de Gaza. Resumindo, tudo isso pode se acalmar em 3 ou 4 dias, quando Hamas, Israel, Egito, Jordânia e a Autoridade Nacional Palestina entenderem que é interessante. Ou não. E se a situação se transformar numa nova intifada, abalará Israel, Gaza, Cisjordânia, Egito e os acordos de Abraão. Se isso acontecer, sugiro a você baixar o TikTok para acompanhar a situação em tempo real. Então, tudo indica que é mais provável que uma nova intifada, 3ª, e uma guerra venham a abalar ainda mais a região. Nós estamos ficando por aqui, houve uma oscilação de energia, nós perdemos então a qualidade do vídeo, mas nós fomos até o fim. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo brevemente. Tchau!